Olha, a Capela Sistina já está trancada, o conclave já está estabelecido e os cardeais estão lá reunidos e nós vamos ficar sabendo se tem papa, se não tem papa, a partir da fumacinha que sai de lá, né? A fumacinha branca, a fumacinha preta. Bem, até poucos dias aí, o Brasil estava completamente fora da jogada de estar na disputa. Todavia, gente, a imprensa cutucou ali, cutucou aqui e soltou aí um balão de ensaio que não é bobo não, tá? Não é bobo não. Num primeiro momento, eu pensei que fosse aquele tipo de balão de ensaio que é para vender jornal, para chutar zebras que, né? Afinal de contas, como é que você vai fazer o público brasileiro se interessar pela disputa papal se não tiver um brasileiro ou um latino-americano? Fica muito distante. Eu tenho visto que as pessoas não estão interessadas na disputa, né? Não há uma... ao contrário da vez passada, não se presta atenção na disputa, porque as pessoas nem acreditam que o Francisco morreu. Ele morreu como um passarinho, né? Ele não sofreu, não teve grandes dramas. E para muita gente, essa história de que o Papa morreu não é assimilável, não foi assimilada ainda, né? Então, se vai ter Papa, se não vai ter Papa, não é uma discussão que pegou o Brasil. Está na imprensa, claro. Então a imprensa pode estar forçando dizer que existe um brasileiro na jogada. Não na jogada, quer dizer, na verdade ele não está na jogada, ele seria a zebra. A zebra significa o quê, né? Aquela aposta que ninguém aposta. Quem apostar nela ganha sozinho. Ele tá aqui, né? O cardeal João Brás de Assis, que já esteve aí Aliás, esse cardeal ele tem uma peculiaridade muito engraçada, né? Que ele é brasileiro e o Papa, o Bergoglio, é argentino. E o que eles faziam juntos de amizade? Adivinha? Eles assistiam futebol juntos. Né? Eu acho até que isso é muito significativo, não é? Quer dizer, a disposição pelas boas relações dentro, né, do Francisco eram tão grandes, né, que ele assistia futebol junto com um brasileiro, ele argentino. Toda vez que tinha jogo, eles assistiam juntos. Mas você fala, você vai lá na minha casa para assistir jogo. E eles tinham esse hábito. Então o Assis foi muito amigo do Bergoglio e muito amigo do Papa, do Bergoglio enquanto Papa. E o Assis, ele não tem uma linha diferente do Francisco. Ele concordava muito com o Francisco. Para dizer a verdade, bom, aí quando eu vi a imprensa falando isso, eu consultei os meus passarinhos, né? Falei, o que a passarinhada tá? E aí eu obtive algumas respostas interessantes, vindas de amigos de dentro da igreja. De dentro da igreja, que eu digo, amigos que são mais próximos ao ambiente. Não são leigos, não, são padres. E eles disseram, olha, professor, negócio é o seguinte, o Assis, ele não é bobo não, ele tá lá, ele vai votar, ele tá lá dentro, ele é votável, e a gente tem que lembrar que
na morte do João, do Papa João, que é aquele que durou só poucos meses, depois veio o outro Papa João, depois o Bergoglio, né? Mas lá naquele que morreu logo, naquela época, foi votado um Papa que era brasileiro, mas ele não aceitou. Eu não me lembro o nome dele, né? Porque ele falou que ele estava doente do coração e ele podia morrer também e ia ficar uma coisa muito estranha, né? Perder um Papa, depois logo perder o outro. Ele muito consciente e logo depois, 2 anos depois, ele de fato morreu. Mas então, votar num brasileiro não é algo absurdo, não. Não é nada absurdo. Já teve um voto, portanto. Já teve uma vez que foi eleito, o cara que não quis. Depois, o Bergoglio também foi zebra. O Bergoglio não era o Papa, não era a figura para ser escolhida Papa. Ele entrou correndo por fora, as correntes progressistas e outras correntes conservadoras. Aliás, cá entre nós, essa divisão dentro da igreja não é muito boa, né? Já falei isso com vocês em outro vídeo, né? Mas as divisões lá internas acabaram empatando. E no empate, o homem de consenso foi o Bergoglio, que inovou. Quem disser que... Porque veio uns babacas, Demetrio Magnoli. Demetrio Magnoli é pior, ele quer ser pior que o Pondé, né? Ele quer ser mais tonto que o Pondé. Demetrio Magnoli vai dizer que o Papa não fez reformas. Mas o Papa, o Francisco, ele era a reforma. Ele não precisava fazer reforma porque ele era a reforma. Porque ele foi um Papa preocupado com a mensagem central da igreja, a mensagem central de Jesus, a mensagem pelos pobres, sem precisar da teologia da libertação. Essa é a grande inovação. A grande inovação foi o Papa dizer para todos: a igreja tem uma doutrina social, a igreja tem experiência com a pobreza, a igreja é uma instituição que veio antes do capitalismo e tem uma oposição a ele, né? Então, para que eu vou procurar fora da igreja alguma doutrina em relação aos pobres para ser o centro da igreja, o centro de preocupação, se já existe isso na igreja? Eu não preciso, portanto, importar uma teologia que se mescla com uma doutrina, que é a doutrina do marxismo, né, que está fora do campo da igreja. Não preciso, eu tenho tudo aqui. Bergoglio nunca disse isso com estas palavras, mas a prática de Bergoglio foi esta. E isto nós apontamos, nós aqui, né, apontamos na época. Eu me lembro que foi, se não me engano, num Hora da Coruja, que naquela época a Fran fazia, e ela me levou para discutir com outros professores lá. Professores não, acho que eram pessoas que tinham uma discussão sobre religião, e eu me lembro de ter falado isso. Se vocês procurarem no Hora da Coruja, vocês vão ver, né? Eu falando que, olha, o Bergoglio, ele não precisa da teologia da libertação. Ele vai apelar para um chamado próprio. E não foi outra coisa, né? Não foi outra coisa. As pessoas ficaram... A direita não conseguia atacar o Bergoglio. Ela tentou. Mas como tudo que ele falava era do interior da igreja, do interior da doutrina, não tinha como falar: esse Papa é comunista, esse Papa... Não colou nenhum rótulo. Não colou nenhum rótulo exatamente porque ele foi desenvolvendo as pregações em torno
da paz, da humildade, da inclusão, mas principalmente das pessoas que estão perdidas no mundo. As pessoas vítimas da maldade do mundo, as guerras, as dizimações, as intolerâncias. Então, o desenraizado é uma preocupação da igreja já há muito tempo. Tanto é que o Paulo Freire, que trabalhou para a igreja, aliás, teve a sua tese publicada graças à igreja. O Paulo Freire, tinha a pedagogia do Paulo Freire, ela chamava pedagogia do oprimido. Mas quem era o oprimido? Não era o oprimido político simples, era o desenraizado, aquela pessoa que tinha cultura porque estava imerso na sua cultura e era arrancada para ser um imigrante forçado. E isso Paulo Freire analisou muito em relação ao Nordeste brasileiro. Depois ele analisou isso em relação a outros povos. Isso está dentro da doutrina da igreja e o Francisco desenvolveu isso muito. Aliás, de uns tempos para cá já era o centro do discurso do Francisco. Tanto é que ele deixou um recado armado para ser divulgado. Já todos já sabiam, mas foi mais divulgado agora como recado mesmo. O que ele fez? Ele deu o Papa Móvel para as crianças da faixa de Gaza, dizendo, como se ele estivesse dizendo, olha, essa é a doutrina. Preocupar com as pessoas que estão sendo empurradas para fora de suas casas. Então, e esse é a preocupação que, se houver um Papa que tenha carisma e que siga esta linha, a Igreja Católica vai dar um passo de muito grande dentro dela própria. Ela vai ter menos oposição interna do que se imagina, menos oposição externa, e vai ter um caminho, e vai cumprir um caminho de ajuda para a humanidade inestimável. Claro que depende do carisma. Não adianta ter essas posições e não ter carisma. Eu não sei o quanto o Avis terá, mas também não sabia do Bergoglio. Bom, olha só, eu falando quanto o Avis terá, como se o Avis já fosse ser o votado. Já mostrei que estou torcendo. E quem que não quer torcer, para alguém que é amigo do Francisco, Quem que torceria contra um amigo do Francisco? Então, se vier essa bênção, gente, nós já de início podemos ficar mais tranquilos. Porque o que a gente tem medo é que apareça um Papa que não se distinga desses governos, desses chefes de Estado que estão por aí, de tipo Trump, ou de tipo Netanyahu, fazendo genocídio, empurrando as pessoas para fora das suas casas, dos seus lugares, Isso que é, assim, em termos de humanidade, uma coisa que não cabe mais, Tem que ter uma força moral que se indisponha contra isso. E a igreja tem esse papel, As igrejas evangélicas não têm, tem 80% dessas igrejas evangélicas viraram caça-níquel. Bom, mas eu estou falando da igreja católica. E aí, na igreja católica, é muito importante essa doutrina, gente, essa ligação com a imigração. Se for um Papa que tem essa pegada, ótimo. E estão dizendo, pelas informações e pelos meus passarinhos, o Avis, ele pode, não sei se ele tem o carisma do Bergoglio, mas que ele tem esta afinidade com as ideias do Bergoglio, ele tem. E isso para mim já é o meu candidato, não é por ser brasileiro, mas já é o meu candidato, Tomara que as coisas
como eles mesmos dizem, né? Como eles mesmos dizem, os próprios cardeais, né? Que Deus abençoe este conclave. Gente, agora só para terminar, deixa eu pedir uma coisa para vocês, que é vocês assinarem o canal, né? E acionar o sininho para poder saber quando é que o vídeo sai. E outra coisa, e se inscrever, assinar o canal, assinar significa se inscrever no canal, mas também fazer o comentário. O comentário é que faz com que isso aqui seja uma comunidade que é a esquerda reflexiva. Quem puder ajudar pelo Pix, o Pix, ajude, porque o canal ele só funciona com essa ajuda de vocês, tá? Não se esqueçam, não vão se esquecer disso, é importantíssimo. Sem isso, nada rola. Daqui a pouco a gente volta.